dia para quem está me assistindo durante o dia, boa tarde para quem está me assistindo à tarde e boa noite para quem está me assistindo à noite. Estamos de volta mais em uma semana, né? Isso, de gravações de vídeo das nossas aulas. Sou a tia Carol, né? Professora do 5º ano, e nós somos do 5º ano, né? Então vamos dar início às nossas atividades semanais. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril, certo? Então ontem foi dia 19 e que foi comemorado o Dia do Índio. Vocês lembram que comemoramos o Dia do Índio? Bom, logo depois que nós terminarmos a nossa aulinha de hoje, do nosso horário de hoje, Tia vai passar para vocês uma atividadezinha, tá? E nós iremos também discutir um pouquinho sobre essa data tão importante. Como vocês sabem, estamos em quarentena, né? Temos que ficar em casa, tivemos que parar as nossas aulas, né? Por conta do Covid-19. Fiquem em casa, tá, gente? E, vocês também precisam se proteger usando álcool em gel, não esqueçam, tá bom? E é isso, meus amores. Nós vamos dar início às nossas aulas de hoje, tá? Hoje nosso horário é português e caligrafia, né? Isso, segunda-feira, aula de português e caligrafia. Sempre iniciamos com as aulas de português, então vamos para o livro de português. Já abriram o livrozinho? Peguem o livrozinho de português, peguem o livrozinho de caligrafia, o estojinho e vamos dar início às nossas aulas. Bom, nós, né, concluímos as nossas aulas, certo? Na página 34, no livro de português, na página 34, foi a nossa última tarefinha, não foi isso? Me tirem essa dúvida, mas ao que tudo indica foi isso mesmo. Foi na página 34, né, no nosso livro de português. E que nós iremos iniciar com a leitura do texto, né? Isso, nós temos aí um textinho, na verdade não é bem um texto, né? Nós temos uma história em quadrinhos e nós vamos, através dessa historinha, fazer e responder a nossa tarefinha da página 35. Então hoje a nossa aulinha será no livro de português, na página 34 e 35. Já abriram o livrinho? Vamos lá? Então, meu quinto, aqui nós temos a leitura do texto. Precisamos fazer a leitura, né, e ter o entendimento, né, ler e interpretar, ok? Aí nós temos aqui, vamos tentar entender do que se trata esse texto, né? Temos aqui, hoje vai ser um dia daqueles, espero que joguemos bem. Aí lá no outro quadrinho, o mesmo menininho diz assim, não se preocupe, temos a nossa arma secreta. A palavrinha secreta, ela está em negrito. Marquem aí a palavrinha secreta, porque nós iremos ver essas palavras em negrito lá no vocabulário. Lembra? Tudo que nós fazemos em sala de aula, nós iremos fazer aqui também nas nossas aulinhas em vídeo. Vocês lembram que todas as palavrinhas que estão em negrito no texto aqui pede para que vocês marquem? Então vamos marcar a palavra secreta. Aí mais embaixo ele continua assim. Aqueles snobs do colégio Sempion vão ter uma lição hoje. Então, marquem aí também, certo? Com um lapisinho ou marca-texto, a palavra snobs e lição. Aí, descendo aqui, nós temos o vocabulário para entender. Nós estamos vendo que esse texto ele fala, né, de uma partida de futebol. Vamos para a compreensão do texto. Esse texto ele fala de uma partida de futebol, né? E os dois garotinhos, né, eles estão, né, bolando, como eles falam na língua deles, uma arma secreta para ganhar do time, né, rival, né? E ele diz que o outro time, o opositor, vai ter uma grande lição, né? Então aqui é um diálogo, né, de dois jovens, dois garotos que estão se tratando de uma partida de futebol, não é isso? Aí aqui embaixo nós temos o vocabulário. Vamos estudar o vocabulário? Aqui está falando de snobs. Snobs é a admiração e a adesão fúteis e tolas a tudo que entra em moda. Preocupação de imitar as pessoas de classe superior, né? E conviver com elas. Daí resultando falta de simplicidade e naturalidade nos costumes. Uma pessoa que quer ser o que ela não é isso? Lição, repreensão e castigo. Secreta, que se conserva oculta, que está em segredo, ignorada e incógnita.
não divulgada, escondida e coberta, não revelada. Então aqui, essas palavrinhas do vocabulário serão as palavrinhas que nós vamos estudar na página 35. Por isso que precisamos ver direitinho o vocabulário, gente. Depois que a gente lê um textinho, depois que a gente tem, quando a gente tem a leitura do texto, depois nós temos que estudar o vocabulário. Por quê? Porque é no vocabulário, através do vocabulário, que nós vamos responder as atividades da página 35. Ok? Saindo daqui da página 35, aliás, saindo daqui da página 34, nós vamos para a página 35. Vamos lá? Vamos responder essa atividadezinha. A tia vai explicar a vocês, quesito por quesito, como vocês vão fazer, certo? Não esqueçam, gente, nós iremos agora para a atividadezinha na página 35. Bom, gente, agora nós iremos para a nossa atividadezinha na página 35, certo? Hoje será só essa atividadezinha da nossa página 35. Na próxima aula, nós damos continuidade na página 36. Aí na página 35 está dizendo assim, estudo do vocabulário. Nós estudamos o vocabulário, não foi? Lemos o vocabulário e compreendemos as palavras. Agora é hora de pôr em prática o que a gente entendeu do vocabulário. Aqui no primeiro quesito está dizendo assim, em qual frase a palavra lição está sendo usada com o mesmo sentido que aparece no vocabulário? Vamos tentar ver? Na letra A diz assim, tive de fazer a lição de casa ontem, por isso não vim brincar. Na letra B diz assim, o padre fez a leitura da lição na missa. Na letra C diz assim, eu aprendi a lição, jamais devo maltratar as pessoas. Então, de acordo com o texto que nós lemos lá, a palavra lição ela está sendo realmente colocada da forma correta, de acordo com o vocabulário, em qual das letrinhas? Letra A, letra B ou letra C? Qual seria? Seria a letrinha C. Eu aprendi a lição, jamais devo maltratar as pessoas. No segundo é com vocês, tá, gente? Tia vai dar uns exemplos, vai ajudar, mas só vocês é que podem fazer essa questão do segundo. Forme frases combinando as palavras abaixo. Aí vocês vão formar uma frase com a palavra secreta, tá? Vocês vão formar uma frase com a palavra snobs e vocês vão formar uma frase com a palavra lição. A palavra secreta a gente poderia colocar como, né? Nós temos uma receita secreta, né? Nós iremos hoje desvendar uma história secreta, um assunto secreto, né? Que são coisas que você desvenda, o que você guarda, algo secreto de guardar, não é isso? Snob seria uma coisa, vamos lembrar lá no vocabulário como seria a palavra snob, o que é uma pessoa snob, o que é algo snobs, né? Vocês coloquem lá uma frase sobre snobs. Seria aquela moça, ela é muito snob, né? Algo assim de uma personalidade, né? A gente utiliza a palavra snobs. E lição, você vai colocar, eu aprendi a lição. Nós aprendemos muito bem a lição. Saindo do segundo quesito, né, que vocês sabem que é para formar frases, como eu expliquei a vocês, nós já formamos muitas frases em sala de aula, sabemos muito bem como é formar uma frase, não é isso? Aí nós vamos agora para o terceiro quesito, que diz assim, qual imagem representa o antônimo da palavra snob? Gente, antônimo é o contrário, né? O contrário do que se está acontecendo. Exemplo, dia, noite, não é isso? Alto, qual seria o antônimo de alto? Baixo. Então aqui nós vamos procurar o contrário de snob, né? O que não está acontecendo, o que não é snob, o que não é uma pessoa snob. É uma senhora aqui maltratando, né? Uma pessoa de uma classe mais baixa. O que é uma coisa, o que é não ser snob? É uma mulher tentando falar com o senhor e o senhor fingindo que não está ouvindo? Ou é um moço conversando normalmente, tratando bem uma moça? Qual dessas três imagens seria a que não é snob? O contrário de snob, da palavra snob. Qual seria?
seria a imagenzinha em que o rapaz está falando normalmente com uma pessoa, com uma mulher, está tratando ela tranquilamente, né? Seria a imagenzinha do cantinho aqui, né? Isso? Vamos agora para o estudo do texto, certo? Nós vamos para o estudo do texto para finalizar nossa aulinha de português no livro de português da página 34 e 35. Sobre o que fala a página de mangá que você leu? É aquele textinho lá, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre uma partida de futebol, gente. Coloquem aí no primeiro quesito do estudo do texto e digam que fala sobre uma partida de futebol no primeiro quesito. No segundo quesito, presta atenção que esse segundo quesito é um pouquinho mais, né, complexo. Vamos tentar entender esse segundo quesito. O mangá é uma história de quadrinhos oriental. Sua leitura é diferente da nossa. É da direita para a esquerda, no caso, o contrário. Numere as cenas seguindo a ordem do mangá. Nós vamos seguir a ordem da direita para a esquerda. Nós vamos seguir a ordem, nós vamos numerá-la ela como se tivesse ao contrário, não é isso? Aí, nesse primeiro quadradinho, vocês vão colocar o número 2, onde tem os dois menininhos jogando de bola. Coloquem o número 2. No quadradinho ao lado, em que o garotinho está levando a bola na mão, vocês vão colocar o número 4. Coloquem aí o número 4. No quadradinho abaixo, onde os dois estão dando tchau, vocês vão colocar o número 1, certo? Coloquem aí o número 1. E no último quadradinho, vocês vão colocar o número 3, certo? Repetindo. Primeiro quadradinho, número 2. O quadradinho ao lado, número 4. O quadradinho embaixo, número 1. E no último quadradinho, número 3, certo? Terceiro e último para concluirmos a nossa atividade de português hoje. Você gosta de mangás ou histórias em quadrinhos? Caso goste, nós temos duas perguntas em uma questão, prestem atenção. Você gosta de mangás ou histórias em quadrinhos? Se gosta, põe sim, ou se não gosta, põe não. Caso goste, conta aqui qual é a sua preferida e por quê. Caso não goste, escreva qual é o seu tipo de leitura favorito e por quê. Então, aqui no terceiro quesito, nós temos uma questão pessoal. A última questão é pessoal, só você pode responder. É uma resposta sua, certo? Então, bota a cabecinha para trabalhar, para funcionar e responder esse terceiro. Bom, aqui nós concluímos a nossa atividade de português, certo, gente? A atividade no livro de caligrafia nós não teremos hoje. Por quê? Porque vocês lembram que eu pedi para vocês irem fazer no livro de caligrafia. Então, quem aderiu a essa questão de ir sempre fazendo o livro de caligrafia, uma página ou outra, nós já estamos com atividades avançadas. Então, nós vamos dar uma pausa, certo? Em caligrafia, ok? Mais para frente nós fazemos caligrafia. Por quê? Porque eu já pedi para que vocês fossem adiantando o livro de caligrafia já para isso, para não ficar muitas atividades para vocês fazerem, certo? Então, caligrafia, nós vamos dar uma pausa, porque vocês já fizeram algumas atividades, ok? Bom, gente, encerramos aqui a nossa aulinha de hoje no livro de português, certo? Bateu a dúvida, volta novamente o vídeo do que tia falou, escuta direitinho para responder as questões com calma, certo? E depois me mandem a fotinha da atividade no livro pronta e respondida. Ontem, como eu falei para vocês, foi o dia do índio, né? Isso. Então hoje nós iremos vivenciar esse dia, relembrar. Por quê? Porque esse assunto nós já estudamos em história. Lembra que nós estudamos muito sobre as nossas heranças indígenas, não é isso? Então, vocês já estão bem cientes da como é, né, a vida dos índios, como foi, né, essa questão da vida dos indígenas, ok? Prestem atenção. Tia vai passar para vocês uma pesquisa para vocês fazerem, tá? Sobre as heranças indígenas,
certo? Mas isso vai na agenda, a tia vai preparar a agenda e vai mandar para vocês pelo Word e em PDF. Aí vocês escolhem em qual dos dois aplicativos vocês querem abrir, certo? Então vai estar lá, né, no nosso aviso de hoje, na nossa agenda de hoje, essa pesquisa, ok? Para vocês fazerem de história, certo? E também a nossa agenda, ok? Então, quando tia mandar o vídeo junto com a agenda, vocês abrem lá para ver o que é para colocar, o que é para fazer na pesquisa e o que é para fazer para casa, ok? E tia também vai mandar para vocês um videozinho bem lindo sobre as nossas heranças indígenas, certo? Sobre os índios, para a gente entender melhor como fazer essa pesquisa. A pesquisa é normal, tá, gente? Faz a capinha com o nome da escola e coloca pesquisa de história, certo? Ou pode colocar o título, heranças indígenas, certo? O cabeçalhozinho em cima, nome da escola, nome do aluno, nome da professora, série e a data, ok? E no meio vocês podem intitular como pesquisa de história ou heranças indígenas. E depois na outra folha vocês fazem a pesquisa, tá? Pesquisem sobre as nossas heranças indígenas, né? Como tudo começou, como os índios chegaram aqui no Brasil, o que nós herdamos em relação à cultura, em relação à roupa, em relação a alimentação, né, as comidas típicas, tudo que nós herdamos, a linguagem também, vocês sabem que eles têm, né, as suas próprias línguas, né, seus próprios idiomas. Então pesquisem isso, façam uma pesquisa realmente a fundo, porque vai valer nota na matéria de história e também enriquece bastante os nossos conhecimentos sobre a nossa história, né, principalmente do nosso Brasil, ok? Ficamos por aqui, né, de mais uma aula. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, pode falar. Herança indígena na cultura brasileira. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já viviam aqui. Como sabemos, a maioria foi dizimada e hoje restam poucas tribos em nosso país. Apesar disso, os índios contribuíram em vários aspectos na formação da sociedade brasileira, deixando de herança palavras em nosso vocabulário, alimentos e pratos da nossa culinária, além dos costumes. Nosso vocabulário traz muitas palavras de origem indígena. Dentre elas temos capivara, cupim, cutia, gambá, guará, jabuti, jacaré, abacaxi, açaí, aipim, caju, capim, arapuca, biboca, caipora, carioca, catapora, curumim, jururu, paçoca, Amapá, Copacabana, Curitiba, Goiás, Guarujá, Ipanema e Itapuã. Na alimentação temos temperos como gengibre e cominho, alimentos que aprendemos a consumir com os índios: palmito, mandioca, abóbora, peixes, açaí, milho, amendoim, batata doce, feijão, tomate, coco e castanhas. São pratos típicos de origem indígena: a tapioca, a muqueca, o caruru, beiju, mingau, pirão, pamonha e pipoca. Bebidas que aprendemos a consumir com os índios: erva mate, licor de jenipapo e licor de pequi, frutas, mamão, graviola,
bacuri, engá, goiaba, biribá, cacau, umari, uxi, mangaba, cupuaçu e ajiru. Os costumes que aprendemos com os indígenas são descansar na rede e tomar banho todos os dias. Os portugueses não tinham esse hábito. No folclore existem várias lendas de origem indígena, tais como Curupira, Iara, lenda da mandioca, lenda do boitatá, o boto, lenda do guaraná e muitas outras. São objetos de origem indígena: as redes, jangadas, canoa, armadilhas de caça e pesca. Algumas técnicas aprendidas com os índios: trabalho com cerâmica, preparo da farinha, o parto de cócoras e muitos outros. Também o uso de ervas medicinais. Como vimos, os costumes indígenas foram incorporados em nossos hábitos, contribuindo assim para a formação da cultura brasileira.